Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET 2021. Essa é a semana 3 do PET 2 do sexto ano. Lembrando que tem vídeo novo todo domingo aqui no canal. No final do vídeo tem uma playlist com todas as outras semanas do PET 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá! Bom, pessoal, essa semana aí a gente vai falar um pouco sobre o surgimento do homem, Quando teria, como as teorias de como teria surgido aí o ser humano. A gente tem aí dividido em duas teorias principais. O que a gente chama de evolucionismo e o que a gente chama de criacionismo. Lembrando que aqui a gente não vai falar qual que está certa e qual que está errada, ok? Eu só vou explicar cada uma delas. É importante que vocês conheçam o que é o evolucionismo e o que é o criacionismo, beleza? Bom, quando a gente fala em criacionismo, é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. Então, o criacionismo vem de criação, tem a ver com fé. Então, quem é criacionista acredita que o homem, assim como o mundo, foi criado por alguma força maior, Seja um deus ou vários deuses, depende aí de cada região, de cada cultura, de cada religião. A gente tem aqui alguns exemplos de mitos do criacionismo ou de histórias do criacionismo. A gente tem aí lá na mitologia grega, eles acreditavam que os titãs Epimeteu e Prometeu foram os responsáveis por criar aí o ser humano. O Epimeteu teria criado o ser humano através do barro e ele tinha criado o ser humano sem vida. E aí o Vulcano vai lá, vai roubar o fogo e vai trazer vida aí aos seres humanos. Então os gregos acreditavam que o ser humano tinha origem através daí. Já na mitologia chinesa, uma das explicações é que a deusa Nu-Han teria criado o ser humano aí, para poder acabar com a sua solidão. Já o povo Yorubá acredita que os seres humanos foram criados a partir do sopro do Olodumare. Então, são alguns dos exemplos do que a gente conhece aí como criacionismo. O criacionismo mais conhecido é o criacionismo cristão. O cristianismo ele acredita o quê? Que Deus criou o mundo em 6 dias, sendo que nos criou no 6º dia. Então, Deus teria criado o mundo e depois criou o ser humano. Bom, então esse aí é o criacionismo. A gente tem aí diversas teorias de como o homem teria surgido. Cada população, cada povo vai ter a sua explicação. Agora, pessoal, vamos falar do evolucionismo. O evolucionismo é a teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outras. Então, para o evolucionismo, a gente passaria por um processo de evolução. Todos os seres vivos passariam por essa evolução. E o ser humano seria a evolução de algumas espécies anteriores. Lembrando mais uma vez que eu não estou aqui para falar qual está certo, o criacionismo e o evolucionismo. Eu vou explicar para vocês cada uma delas. Pessoal, o evolucionismo ele vai se basear muito no que a gente conhece como darwinismo. O Charles Darwin vai criar a teoria aí, que os animais eles vão se adaptar, só os mais aptos para sobreviver é que vão se reproduzir. Então aí, Charles Darwin, o ambiente seleciona os mais aptos a sobreviver, os mais aptos se reproduzem e deixam mais descendentes. Aí, nesse caso, é a explicação, por exemplo, da girafa. Na imagem 1, a gente tem aí algumas girafas com o pescoço mais longo, outras com o pescoço mais curto. Quais que teriam sobrevivido? As que tinham o pescoço mais longo. Então, elas foram se reproduzindo até que, na imagem 3, a gente tem aí todas as girafas com o pescoço comprido. Então, para o Darwin, isso seria adaptação, É um processo que dura milhares e milhares e milhares de anos, que as mudanças são quase que imperceptíveis, Elas só vão ser percebidas depois de um longo período.
Beleza? Bom, o evolucionismo, então, acredita que todas as criaturas do mundo, todos os seres vivos, são evoluções de outras espécies. E aí a gente chega, pessoal, numa questão interessante. É o seguinte, tem muita gente que explica o evolucionismo assim, o ser humano veio do macaco. Não, pessoal, o evolucionismo não acredita que o ser humano evoluiu do macaco, né? Na verdade, o evolucionismo acredita que tanto o homem, nessa imagem aqui, o homem, quanto outros primatas, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, outros primatas, têm um ancestral em comum. Esse ancestral que seria o que nós teríamos em comum. Então, esse ancestral teria evoluído, né, essa espécie teria evoluído de diversas formas. Uma dessas formas foi o ser humano, mas não quer dizer que um macaco viraria o ser humano. Okay? Então é muito importante que vocês entendam que o evolucionismo acredita que o ser humano ele tem um ancestral em comum com o macaco, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar aí da pré-história, né? Então, os primeiros anos, né, que a gente estuda aí na história, né? A pré-história, como conhecemos o período que acompanha a evolução humana, a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. Ele é dividido entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vocês vão perceber, pessoal, que essas datas costumam variar um pouco. Por quê? Porque ainda estão sendo feitos estudos sobre isso. E é difícil você precisar exatamente a data de cada uma dessas transformações aí. Mas vamos lá. O primeiro período da história a gente chama aí de Paleolítico. Paleolítico significa pedra antiga ou pedra lascada. Ele teria ocorrido aí entre 2,7 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. No período do Paleolítico, né, os hominídeos, né, o homem, ele teria as seguintes características. Ele era coletor, caçador e nômade. O que isso significa? Ele era coletor, então ele coletava da natureza aquilo que era necessário para ele sobreviver. Então ele coletava frutas, ele coletava raízes, né, para se alimentar. Ele também praticava a caça, né? Então ele fazia alguns instrumentos para poder caçar. Aí a gente tem uma imagem que mostra um desses instrumentos. Por que esse período é chamado de pedra lascada? Porque ele pegava, né, uma pedra com a outra, ia batendo e lascando a pedra para fazer faca, facão, anzol, machado, esse tipo de coisa. Né? Como os objetos que ele fazia eram todos, né, de pedra lascada, se deu o nome de Paleolítico. E a última característica ali, ó, nômade. O que é nômade? Nômade é aquela pessoa que não tem residência fixa, que está mudando, né? De acordo com o tempo, ele vai mudando de lugar. E por que o ser humano tinha que ser nômade? Vamos pensar o seguinte: o ser humano estava vivendo numa região e ele estava coletando alimento, então ele coletava frutos, ele coletava raízes, ele era caçador, então ele caçava os animais que estavam ali naquela região. Só que com o passar do tempo, o que ia acontecer? Os animais iam se afugentar, eles não iriam mais ali porque o ser humano estava ali, e os alimentos para coletar também iam acabar. Então o ser humano precisava fazer o quê? Ele precisava sair do lugar que ele estava e ir para outro lugar em busca de alimento. Por isso que a gente fala aí que o ser humano era nômade, né? Porque ele estava sempre mudando. Beleza? Uma outra característica, pessoal, é que ele não construía casas, né? Normalmente ele se abrigava nas paredes das cavernas, porque era, né, mais rápido para ele. Porque ele não ia construir uma casa para depois ele ter que deixar ela. Beleza? Então, Paleolítico, coletor, caçador e nômade. Depois, pessoal, a gente vai ter o Neolítico. Neolítico significa pedra polida, né? Esse período seria de mais ou menos 10 mil a.C. até 4 mil a.C., né, quando tem a invenção da escrita. Quais as características do homem nesse período? Primeiro, vamos pensar aí. O homem começou a pegar os seus instrumentos que eram de pedra lascada, começou a polir para deixar bem lisinho, para deixar mais afiadas as facas, os machados. Aí a gente tem um exemplo de um material feito de pedra polida, ok? Agora, uma das coisas que vai diferenciar bastante o ser humano do período neolítico para o paleolítico é a agricultura. Por quê? O ser humano, observando a natureza,
ele vai começar a produzir o seu próprio alimento. Então ele não precisava mais da natureza para dar o alimento para ele. Ele conseguia produzir o seu próprio alimento. Ele plantava e colhia, né? As mulheres vão ser as grandes responsáveis aí, né, por selecionar as plantas, né, irem domesticando as plantas aí. Então, a agricultura é uma característica do Neolítico. Outra característica do Neolítico, a criação de animais. O ser humano vai começar a perceber que se ele criasse animais, né, quando ele necessitasse, ele tinha uma reserva de alimento. Se agora ele produz alimento e ele tem animais, ele vai ser nômade? Não, né? Ele passa a ser sedentário. O que significa sedentário? Aquele que passa mais tempo no mesmo lugar. Além disso, né, pessoal, ele vai continuar coletando e caçando também. Então, no Neolítico, o ser humano pratica a agricultura, criação de animais, se torna sedentário. Beleza? Então, relembrando aí, pessoal, toda vez que a gente falar em Paleolítico, a gente está falando em pedra lascada. Paleolítico, pedra lascada. E as características? Coletor, caçador e nômade, ok? E no Neolítico? No Neolítico, as ferramentas são feitas de pedra polida, né? E quais as características? Agricultura e criação de animais. Lembrando, pessoal, que a caça, né? Quando a gente fala caça, a gente também está se referindo à pesca, né? E a caça vai estar dentro desses dois períodos aí, beleza? A Idade dos Metais, 9.000 até 7.500 anos antes de Cristo, descoberta do ferro, cobre e bronze. O manuseio de metais possibilitou a produção de ferramentas e armas. Primeiro passo para a construção de sociedades mais complexas e o surgimento das primeiras identidades de Estado. Então, o ser humano ele vai aí, né, descobrir os metais. O primeiro metal que ele vai aprender a manusear vai ser o cobre, né? O primeiro metal a ser utilizado, e ele fabricava armas, utensílios e ferramentas. Depois a gente entra na idade do bronze, que é quando o ser humano vai dominar o bronze. É uma liga metálica. O que é isso? É uma junção do cobre com o estanho. E aí a gente vai ter a agricultura, a domesticação dos animais. E depois a idade do ferro, né, que aí a gente vai ter ferramentas e armas mais resistentes, além de construção de fortalezas e pontes. Então essas são as características do que a gente conhece como idade dos metais, beleza? Pessoal, é importante a gente falar um pouco sobre a arte rupestre ou pinturas rupestres. O que é isso? Olha só, chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Os pigmentos utilizados são materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais misturados a clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Eles representavam seu dia a dia, animais e eventos como caçadas. Então, pessoal, as pinturas rupestres são as pinturas, né, ou a arte rupestre são as pinturas, as gravuras, os desenhos que os homens da pré-história faziam nas paredes das cavernas, né? Eles utilizavam aí, né, o que eles tinham na natureza para poder fazer as tintas, então sangue, argila, excrementos de animais, né, para poder fazer as tintas, e eles faziam, né, coisas do seu dia a dia, características deles, né? Alguns estudiosos acreditam até que em determinados períodos, né, os homens da pré-história acreditavam que essas gravuras poderiam ter poderes mágicos, né? Então eles pintavam aí cenas de caça para poder atrair mais animais, né, para eles poderem se alimentar, ok? A gente tem exemplos aí no Brasil de lugares que tem arte rupestre. Pessoal, o ser humano, né, teria surgido no continente africano, né? Então, os mais antigos aí, fósseis encontrados, né, as mais antigas pistas, os vestígios deixados, né, pelos homens foram encontrados no continente africano. E do continente africano, ele teria se espalhado aí pelo resto do mundo. Agora vamos às atividades, pessoal. Vamos lá. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes, Paleolítico e Neolítico. Explique o que mudou de uma parte para outra. Vamos lá. No Paleolítico, o homem era o quê? Coletor, caçador e nômade. Isso aí. E no Neolítico, o homem praticava o quê? Agricultura e
A criação de animais. Isso mesmo, agora é só colocar aí no caderno. Então, olha só. No Paleolítico, os grupos humanos eram nômades e viviam da caça e da coleta. No Neolítico, o homem começa a praticar a agricultura e a criar animais, se tornando sedentário. Então, explique aí com as palavras de vocês. Beleza? Pode ir para a próxima? Vamos lá! Número 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Para quais atividades eles usavam o fogo? Então vamos pensar o seguinte, o fogo ele vai ser muito importante aí na pré-história. Por quê? Porque ele vai ter várias utilidades, né? O fogo pode fazer o quê? Iluminar a noite, mas o quê? Aquecer, né? Ele pode afugentar animais e inclusive, né, ser usado também, né, para cozinhar os alimentos. Então, olha só, iluminar a noite, aquecer, afugentar animais e cozinhar alimentos. Então, o ser humano passa a ter uma alimentação, né, diferente, porque ele passa a cozinhar os alimentos, né, cozinhar a carne, assar a carne, aí, ó, já estava fazendo churrasco aí, ó, para poder se alimentar, beleza? No número 3, existem duas teorias sobre o surgimento do ser humano. Explique o que diz cada uma das teorias. Lembra que no começo lá da aula eu falei, não vou perguntar qual delas está certa. Você tem que saber explicar cada uma delas. Vamos lá, o primeiro, criacionismo tem a ver com criação. Isso aí. Então, criacionismo é baseado na fé da criação divina do homem. Então, criacionismo tem a ver com fé. Ah, professor, eu sou criacionista. Beleza. E o evolucionismo? Evolucionismo acredita na evolução. Isso aí. Então, afirma que o homem era resultado de uma longa evolução que começou com os hominídeos até o Homo sapiens. O Homo sapiens, né, a nossa espécie. Ah, professor, eu sou evolucionista. Beleza, né? Você tem que saber diferenciar o que é uma e o que é a outra, né? O criacionismo tem a ver com fé e o evolucionismo tem a ver com ciência, beleza? A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Ah, essa é fácil, hein? O que os seres humanos, né, lá na pré-história representavam? Isso, eles representavam animais, eles representavam seu dia a dia, né? Cenas do cotidiano. Então, eles representavam seu dia a dia, animais, eventos como caçadas. Né? Então, tudo isso eles representavam aí nas figuras, nas imagens rupestres aí, ok? Vamos ao número 5. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira sobre a evolução humana. Vamos lá, então. Primeiro, continente de onde teriam surgido os primeiros hominídeos. Qual que é o continente aí? Nômade, sedentário, Homo sapiens sapiens, África, Darwin ou primata? Essa tá fácil, hein? Qual que é o único ali que é nome de continente? Isso aí, letra D. Nome científico da espécie humana. Como que é? Nômade, sedentário, Homo sapiens sapiens, Darwin ou primata? Essa tá fácil, hein? Qual que é? Letra Isso aí! Letra C, Homo sapiens sapiens. Vocês estão bons nisso aí, vamos lá. Próximo, modo de vida que migra constante e não tem moradia fixa. Qual que é? Isso aí! Letra A, nômade. Naturalista que desenvolveu a teoria sobre evolução. Qual desses aí? Ó? Vamos lá, quais que sobrou? É sedentário? É Darwin ou é primata? Isso aí, Darwin, letra E. Grupo no qual estão inseridos homens e macacos. Homens e macacos fazem parte dos primatas. Letra F. Agora essa é mais difícil, hein? Modo de vida daqueles que se modo de vida daqueles que se fixam em um determinado território. Letra A. Letra B, né? Sedentário, desculpa, gente. Olha só, então a sequência ficou D, C, A, E, F, B. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Quem viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o nome da cidade de vocês para eu mandar um salve aí no próximo vídeo, beleza? As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!